E com isso, com todo esse caso que chocou o estado todo, o questionamento sobre as leis que falam sobre a proteção animal foram colocadas à prova. Vamos saber o que diz a lei em relação a quando um cachorro é resgatado pelo Centro de Zoonoses. Aqui com a gente, a representante da Comissão da Causa Animal da OAB Alagoas, Adriana Alves. Adriana, existe, por exemplo, um tempo específico em que aquele animal ele fica ali sob a tutela do município? Bom dia para você. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos. Via de regra, existe sim. Quando o animal é apreendido pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, ele deve permanecer até 3 dias. É um tempo mínimo que se aguarda que o tutor desse animal, após um exame, venha a procurá-lo. Via de regra, se o animal for chipado, ele pode ser identificado através do chip quem é o tutor, mas se não, até 3 dias. A eutanásia, ela só é permitida no estado flagrante de sofrimento para o animal e com um estado corpóreo bom, excelente, então você tem que entender que aquele animal, no mínimo, ele tem um tutor que deve estar procurando por ele em algum local. É o que chamou a atenção, essa questão da eutanásia, porque em 2022 foi proibida a eutanásia, exceto em casos de doença. Como é que se dá essa comprovação da patologia, já que o dono, quando procurou, já encontrou, infelizmente, esse animal morto? Nos causou surpresa esse animal ter sido eliminado, que não foi eutanásia, foi eliminação. Eliminado em menos de 24 horas a contar da data da sua apreensão. O que é necessário? Quando esse animal é apreendido, você tem que ver se há um flagrante estado de sofrimento para o animal. O que quer dizer isso? Um animal que tem uma fratura exposta, um animal que tenha vísceras expostas, onde a unidade ou o centro não tem a capacidade de fazer cirurgias de grande porte, ou então que ele tem uma dor lacerante que nenhum analgésico impeça a cessação daquela dor. Então, sim, ou, logicamente, as doenças infecto-contagiosas que também vão contagiar e prejudicar o ser humano, porque é uma questão de saúde única. Fora isso, você tem que aguardar. E esses detalhes, eles são verificados, esses dados, através de um exame do médico veterinário ou através de exame laboratorial, porque doenças como o mormo para os cavalos, a raiva, a leishmaniose para os cães e a esporotricose para os gatos, elas são constatadas através de exame laboratorial. Antes disso, você não tem como aferir a olhos vistos que aquele animal ele está incapacitado de ter uma vida, uma sobrevida e tem que ir para o caminho da eutanásia. Quando se eutanasia animais sadios, que existe uma lei veementemente que proíbe esta prática, ela deixa de ser eutanásia para ser eliminação de animais, ou seja, extermínio. E o extermínio, inclusive, ele tem uma capitulação legal que direciona a crimes ambientais, crimes de maus tratos contra animais. E quais são as penas impostas num caso como esse? De 2 a 5 anos de reclusão e multa, entendeu? E no caso de óbito, tem agravante. O óbito, no caso, ele é direcionado, ele é provocado pela autoridade médico-veterinária que deveria zelar pela vida daquele animal, porque o animal é um ser vivo, é um ser senciente e nós não estamos na época jurássica, onde nós tínhamos animais como nossos vilões e como animais apenas para uso da agricultura e uso em casa, não. Então, assim, a forma degradante que foi entregue este animal ontem ao tutor é, no mínimo, uma falta de zelo, no mínimo, uma falta de conduta e de compromisso, inclusive, com o juramento que se faz quando se conclui um curso de medicina veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele orienta e tem uma conduta de boas práticas. Exatamente esta conduta, esses procedimentos, ele diz como
como deve ser feita a eutanásia, em quais casos, quais as medidas que o médico veterinário deve tomar e pede, inclusive, a laudificação prévia, ou seja, há de existir um laudo, um relatório médico veterinário, assinado por um médico veterinário, por 2 ou 3 médicos e também que toda aquela informação conste no prontuário. Por quê? Porque com a nova lei, com a lei que tutela essa atuação dos centros de zoonose, ela, inclusive, ela torna público às entidades de proteção animal todos esses informes, este prontuário, esses documentos passam a ter um caráter público. Adriana, a senhora, como presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas, deve estar acompanhando o caso do Apolo de perto, né? Houve essa decisão judicial em que o Centro de Zoonoses deveria entregar o corpo do Apolo, do cachorro Apolo, para o seu tutor e foi entregado dessa forma. Agora, quais os próximos passos? Já que o Centro de Zoonoses não fez um laudo, não apresentou esse laudo pericial, né? A gente pode dizer assim, para o seu tutor, provando que ele teria sido eutanasiado por causa de alguma doença. Como fica essa história? O próprio tutor vai poder fazer essa investigação no corpo do animal? Bem, hoje o centro não é mais centro, é unidade de vigilância de zoonoses. O que deveria ter sido feito seria ter um cuidado mais profundo com esse animal, com esse corpo, que inclusive ele será objeto de perícia. Existe um boletim de ocorrência que foi registrado, existe uma autoridade policial que conduzirá esse inquérito policial e com certeza buscará produzir provas técnicas para elucidar o porquê deste animal ter sido eutanasiado, eliminado e também como ocorreu esta eliminação. Certo? O que chama desculpe interromper a senhora, mas o que chama atenção também é que precisou de uma medida, de uma decisão judicial para que o corpo fosse entregue ao seu tutor e mesmo assim foi entregue de uma forma super desrespeitosa, que não, de forma alguma, se compadeceu com a dor do Ronald, né? A desídia e o descaso para com este caso foi aviltante, entendeu? É a primeira vez que temos em Alagoas um caso que precisa de uma medida judicial, uma determinação judicial para que o seu tutor receba o seu animal. Então, assim, a OAB vem tomando providências, encaminhou um ofício para o Ministério Público Estadual de Alagoas, inclusive requerendo providências acerca do descumprimento do termo de compromisso e ajustamento de conduta que o então município de Maceió, e naquela época existia um centro de controle de zoonoses, firmou com o Ministério Público, onde a primeira cláusula é exatamente, isso foi feito em 2013, a primeira cláusula é exatamente a proibição flagrante de eutanásia de animais sadios e isto não foi cumprido. Então a sociedade precisa de respostas, a OAB Alagoas precisa de resposta e precisa também que os atores dessa prática absurda, deste extermínio se apresentem, porque a sociedade quer respostas, a proteção animal em Alagoas quer resposta e mais ainda o tutor e a família do tutor que de forma desolada vem buscando respostas e sequer teve o corpo do seu animal entregue de forma digna. E diga-se de passagem, este corpo será passível de uma necropsia. Então, assim, o trato com a peça que será alvo de necropsia, porque esses são os termos utilizados na técnica, foi simplesmente de menos-valia, entendeu? Para exatamente, não sei, conduzir a alguma dificuldade em buscar respostas. Precisamos de respostas. Adriana, muito obrigada, pela participação, por trazer esses esclarecimentos para a gente em relação aos casos de eutanásia de uma forma geral, que é proibido, só pode ser feito em caso de doença. E o pior, Gilvan, o pior de tudo nessa história toda é que o animal ficou menos de 24 horas sob tutela da prefeitura, do centro, da unidade de zoonoses e aí foi eutanasiado. Adriana, obrigada, A gente vai continuar acompanhando esse caso específico e obrigada pelas informações de uma forma geral também. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia.